Você está no canal Viletim. Este programa é produzido em parceria com a TV Metropolitana de Piracicaba. Eu sou o jornalista Romualdo da Cruz Filho e nesta edição nós vamos entrevistar o deputado estadual Elinho Zanata, do PSD, que é pré-candidato a prefeito de Piracicaba. Tudo bem com o senhor? Olá, Romualdo, parabéns pelo canal Viletim, prazer enorme estar aqui, muito obrigado pela oportunidade, graças a Deus, tudo bem. Hélio, você... Hélio ou Elinho mesmo? Seu nome, todo mundo chama de Elinho, mas é Hélio. É Hélio, mas todo mundo conhece Elinho, então já Desde ficou, sempre, desde criança? Desde sempre. Porque meu pai chamava Hélio, né, Romualdo? Então ficava assim, Hélio, não é o Elinho, não é o Hélio. Então ficou Elinho, pronto. Oficializou Elinho. Elinho, como que você está vendo a eleição municipal, né? Esse movimento ainda em que todos são pré-candidatos, no entanto, a temperatura parece que já começou a aumentar no cenário. Olha, é natural. Nós estamos numa fase, né, que a legislação diz que a gente, nesse momento, tem uma posição de pré-candidato. Candidato é a partir das convenções, Romualdo, que as convenções aí têm a data eleitoral, que é a partir de final de julho até o início de agosto. Eu acho que é natural, é um momento de posicionamento, é o momento de cada um dizer, assim, dentro daquela pré-candidatura, o que é importante, não para a gente. Porque o candidato não tem que ver o que é importante para ele. Tem que entender o que é importante para o cidadão. Tem que ver o que o cidadão precisa e aí sim o cidadão vai entender e pode dar o voto, e o voto é confiança. Se a gente não tiver confiança, não tem voto. As pessoas precisam confiar e entender que aquilo é importante para o cidadão, para aquela pessoa que espera que, se eleito, ele possa fazer o compromisso que ele propôs e possa resolver problemas de Piracicaba. Você é bastante conhecido como ex-prefeito, né? O pessoal fala assim, o ex-prefeito de Charqueada, o ex-prefeito de São Pedro. E em ambas as cidades você fez 2 mandatos. Romualdo, né? Olha, às vezes o pessoal assim pode até não ter esse conhecimento, é natural. Eu sou natural de Piracicaba, né? Eu nasci em Piracicaba, eu fui criado no município de Charqueada, tá? A gente é do sítio, da roça, tá? Meus pais foram pessoas muito humildes, minha mãe é viva, meu pai não. E a gente teve muitos desafios, né? Desde lá de trás. Então, quando a gente é criado no sítio, através, você sabe, os valores da família, certo? Eu acredito em Deus, eu acho que a fé move as pessoas para frente. Então, a gente tem esse viés de família, de tradição, e sabe da dificuldade de uma pessoa que trabalhou no sítio, na zona rural. Eu por exemplo, ajudava a família desde pequeno, desde os 10 anos, 9, 10 anos de idade, a gente fazia o quê? Minha mãe é uma pessoa que trabalhava, que tirava leite. A gente ajudava ela, fazia queijo, né? E eu vendia queijo aqui no mercado de Piracicaba. Então, a gente vem de um trabalho, sabe? A gente vem desse pega. Não vem somente do viés político. A gente tem essa história, né? E isso aí faz com que a gente tenha esse perfil de resolver problemas. Desde lá. Acho que a gente é do ramo, né? Quem não conhece, a gente é do ramo. Hoje fala agro, é legal, bonito, mas a gente vem desse trabalho da roça, né? Mas é dono do agro. Eu tenho 4 filhos, o Daniel, né? A Maria Tereza, o Hélio Júnior, o Luiz Fernando, e tenho 3 netos, 1 neto, 2 netas. Então, importante. E eu moro em Piracicaba desde 2021. Por que antes não? Eu estudei em Piracicaba. Eu voltei para cá, fiz colégio técnico, fizemos Unimep, na época da Unimep, lá no Taquaral. Então, a gente teve uma vivência. Eu trabalhei aqui em Piracicaba. Depois voltei para a Charqueada cuidar daquelas coisas que é da família. Do negócio. Do negócio normal da família, que o nosso negócio é familiar. Até hoje a família é. Aí que a gente depois acabou entendendo a importância que quem sabe é fazer o quê? É fazer uma política de resultado. Aí que a gente foi candidato, e nós não fomos prefeito a primeira vez. A gente foi candidato a vice, entendeu como é que funciona a máquina pública, porque você precisa ter experiência também. Você não pode achar que você entra e acha que tudo aquilo. Você tem que conhecer como é que funciona. Ou seja, houve uma escola prática. A gente ficou vice, né, Romualdo? Depois a gente foi eleito prefeito pelo primeiro mandato, em Charqueada. Depois nós fomos reeleitos. Depois nós fizemos sucessor.
Aí eu saí da política por 4 anos, normal, terminou. Eu acho que assim, a gente não pode ter mandato personal. Só eu não. Nós temos que criar liderança, a gente tem que fazer isso. Depois que a gente foi convidado para ser candidato lá na cidade vizinha de São Pedro. A pergunta ela é pertinente porque outra dúvida das pessoas é o Elinho Zanata, que teve uma experiência em cidadezinha, né? Cidadezinha pequena. De repente vai pegar um rojão numa Piracicaba de 500 mil habitantes, complexa. Como que você vê essa pergunta? Romualdo, eu acho importante a pergunta, até porque isso é um questionamento que pode existir, mas às vezes eu fico até indignado. Sabe por quê? Porque é o seguinte, cidade pequena é pior. Porque cidade pequena não tem recurso. Cidade pequena, o nosso orçamento é pequenininho. Uma obra numa cidade pequena é uma coisa assim que você depende muito do governo do estado, depende muito do governo federal, tá? E a cidade como Piracicaba, olha o tamanho, olha o orçamento que Piracicaba tem. A Piracicaba tem vida própria, Piracicaba tem orçamento próprio, Piracicaba tem musculatura, tem condições de resolver os problemas com muito mais, com certeza, com muito mais rapidez, muito mais facilidade. Quando nós fomos charqueada, a gente resolveu o problema de emprego, resolveu o problema de geração, resolveu o problema de infraestrutura da cidade, não importa se é pequeno, o orçamento também é pequeno, tudo é proporcional. Aí quando a gente foi para São Pedro, que é mais recente, né? Que foi agora de 2013 que nós fomos prefeito, até 2020, tá? Lá em São Pedro. Nós tínhamos problemas, por exemplo, Charqueada é 4 vezes menor que São Pedro. A gente saiu de uma cidade, por exemplo, de prefeito 4 vezes menor. E foi para São Pedro. Quer dizer, vem subindo degrau por degrau. E nós resolvemos problemas de São Pedro. Nós resolvemos o problema de água, de abastecimento, nós resolvemos o problema de tratamento de esgoto, nós resolvemos o problema de infraestrutura. E quando eu falo que nós resolvemos, é o nosso mandato que resolveu. Nós resolvemos o problema de saúde. Saúde em São Pedro, quando nós fomos, era um caos. Tá? E aí, o que nos move? Nos move que Piracicaba, com toda essa situação, com os mandatos que já passaram, quem está, quem já foi várias vezes, até hoje não resolveu. Quer dizer, então tem solução. Piracicaba tem força política, né? Uma pergunta também bastante curiosa, mas que eu percebi que está na linha de raciocínio dos seus adversários. Elinho Zanata não conhece Piracicaba. Para ele andar na cidade, ele precisaria de GPS. Olha, eu posso dizer o seguinte, eu nasci em Piracicaba, eu estudei em Piracicaba, nós conhecemos Piracicaba, sim, certo? E nós conhecemos uma coisa que talvez eles podem falar que conhecem, mas não resolveram, que é os problemas de Piracicaba. A gente sabe fazer isso, e eu tenho certeza que nós estamos muito tranquilos quanto a isso. A gente sabe dos problemas. Aliás, né, aquela história, eu sei onde fica a rua tal. Tá bom, e por que você não resolveu os problemas das ruas? Por que você não resolveu o problema da mobilidade? Por que você não resolveu o problema da saúde? Oportunidade teve. E aí? E conhecimento também. Né? Vai falar que não conheceu. Então, eu vou dizer assim, o governador Tarcísio foi a mesma coisa. Tá? Não é de São Paulo. Não conhece. Não sabe como resolver. Porque é diferente, São Paulo é grande, é um país. O governador Tarcísio veio, entendeu? Deu um choque de gestão a favor da população de São Paulo. Teve 24 anos do PSDB no estado de São Paulo. Entrou o governador Tarcísio dizendo que não tinha solução e tal. O governador Tarcísio está fazendo solução, está fazendo um projeto dinâmico, moderno, arrojado, está colocando São Paulo para frente. Entendeu? Então, eu acho assim, resolver o problema. O povo... O que o povo quer? O que o cidadão quer? Que resolve o problema dele? Ele quer que tenha solução. E Piracicaba é forte, Piracicaba é grande. Piracicaba tem que ser livre. Piracicaba não pode, infelizmente, com todo o respeito, Romualdo, ficar dependendo do que, com todo o respeito à justiça, do que a justiça vai resolver. Se pode, não pode, se está condenado, não está condenado. Essa coisa para Piracicaba não é bom. Nós não podemos ficar dependendo de justiça para ser candidato. Inclusive, quando começa esse negócio de policiar fake news, aí judicializa todo o processo eleitoral, que deveria ser um pouquinho mais do bom senso, né? O que Piracicaba quer? Ele não quer rolo. Chega de rolo. Piracicaba quer alguém que desenrole, quer alguém que tenha proposta, seja propositivo, para política de resultado. Nós fizemos isso. Não só no município, em 2 municípios, e com o quê? Nós fizemos isso com uma clareza enorme.
A gente foi 3 vezes premiado, a gente que eu falo porque não sou só eu, é time. Certo? Nós temos que ter o quê? São equipes, são pessoas. E prêmio nacional, ninguém, é prêmio nacional. Ninguém faz nada sozinho. Nós fomos 3 vezes em São Pedro premiado como a melhor gestão do país. E não é aquela coisa comprada, não. É coisas que está aí até hoje. É o índice Firjan, é o índice nacional, avalia todos os municípios. E, inclusive, na Rede Bandeirantes, de rádio, TV, jornal, a Rede Bandeirantes também faz a avaliação das melhores gestão, as melhores cidades. Ela começou. E em 2020 veio a quê? Quando nós estávamos prefeito também, veio a fazer o prêmio que nós tivemos em São Pedro também, que foi a cidade de gestão melhor do estado, da região metropolitana de Piracicaba. Você acompanhou. Eu acompanho. Então, o que precisa é solução. E também a sua relação com o Tarcísio de Freitas, porque é importante saber até que ponto isso ajuda ou isso atrapalha, né? Não, isso ajuda. Claro que é importante no plano da gestão em si. Um bom relacionamento com o governo, sem dúvida, é fundamental. Mas nós temos aí também o Alex Madureira, que diz que o governador vai acompanhá-lo, vai ser fiel a ele durante a campanha. Aí a gente fica pensando, você também faz parte da mesma base do governo. Olha, eu acho que assim, ficar disputando foto com o governador, isso aí é horrível. O governador é um cara inteligente, o governador é um cara sensato, o governador é um cara que sabe que a base dele é importante. O nosso partido faz parte do governo do governador Tarcísio, entendeu? A gente faz parte da base, nós votamos e vamos votar projetos importantes para o governo do Estado, a Tabela SUS Paulista, a Escola Cívico-Militar, entendeu? As mudanças estruturais que o governo do Estado está propondo, e isso está dando certo, entendeu? Então, eu acho que assim, ficar disputando, vai constranger governador. Poxa, o governador do Estado é um cara inteligente. Hoje, quando nós conversamos com o governador, eu tenho certeza do seguinte: da base dele, ele vai apoiar. Ele quer que Piracicaba esteja no projeto junto no governo do Estado. Ele quer pessoas que estejam no projeto com o governo do Estado. É isso que ele está buscando. Ele quer ajudar Piracicaba. E é isso que nós estamos propondo. Então, não vamos ficar disputando assim, não, esse aqui é meu pé de coelho. Isso não existe, pô. Piracicaba, ela é grande, ela é forte, e o governador sabe da importância e vai respeitar aqueles que estão junto na base. Então, nós estamos junto na base, nós somos o governador, nós apoiamos o governador. Aliás, eu vou te dizer uma coisa, se tiver que confrontar, eu não sou Tarcísio de Freitas agora, que o governador está bem. Eu sou Tarcísio de Freitas do Partido Cristão. Quando o governador não teve o apoio do nosso... Você citou o nome aí do nosso... o Alex Madureira. O Alex apoiou o Rodrigo Garcia. Entendeu? Então, ele não apoiou o governador Tarcísio. Agora, a gente quer que ele venha, legal, que apoie. É importante que ele reconheça que o governador Tarcísio é melhor. Isso é importante. Né? Mas nós somos raízes do governador Tarcísio. A gente apoiou desde o começo e o governador sabe disso. É que nós não estamos disputando quem, sabe? É um desrespeito ao governador. Tá. Agora vamos entrar nos problemas, né? Piracicaba, por exemplo, tem aí uma meia dúzia, talvez um pouco mais, de comunidades em situações bem críticas. Quase foram despejados seus moradores por decisões, inclusive, da justiça. E elas aguardam ansiosamente uma participação do governo municipal para equacionar esse problema. Eles estão em áreas que não são adequadas, digamos assim. Eles invadiram uma área que são particulares. Eu não sei quais são do município, mas o fato é que eles estão irregulares e eles precisam de uma solução para essa irregularidade. Você tem acompanhado o problema dessas comunidades? Podemos citar aqui algumas, mas é melhor não colocar nomes, né? E todas elas estão ansiosas por um prefeito que vá lá, dialogue e ajude a resolver o problema deles, como você mesmo disse. Eu disse o seguinte, é isso que eu falo, olha, e aí eu volto na sua área, não conhece Piracicaba. Hoje, nós temos, assim, oficialmente, 28 áreas de ocupação em Piracicaba. Talvez algumas outras que podem estar surgindo, então a gente está entendendo aquelas que estão consolidadas, né? Estou falando de áreas sociais, tá? Especificamente as comunidades. Então, nós temos aí... Agora, elas estão há quanto? Elas estão agora? Elas estão há décadas aí. E não se resolveu esse problema. E esse cidadão,
ele tem o mesmo direito dos outros, porque ele só está nessa condição porque ele foi levado, porque de repente até se excluiu. Né? Questão, a gente tem que resolver o problema de Piracicaba, e esse faz parte de Piracicaba, tem que ser resolvido. Nós temos que regularizar. Tá? Mas nós também temos que fazer com que tenha um compromisso. As áreas, lógico, que é impossível de regularizar por questão de área de risco, etc., tem que ser feito um trabalho e um estudo. Mas tem que falar com a comunidade, tem que chamar, conversar, resolver e colocar. Mas o que nós precisamos? Não é resolver esse. Nós precisamos dar condições para que não exista isso mais. Para que as pessoas tenham dignidade, tenham endereço, tenham condições de viver em Piracicaba, porque Piracicaba não é de um só, Piracicaba é de todos nós. Sabe? Todos querem ajudar, mas o poder público tem um papel importante. Eu vou te dizer uma coisa muito particularizada. Nós tivemos 2 mandatos em São Pedro. Por incrível que pareça, São Pedro é uma instância turística. Tá? Então, depende do turismo e tal. E lá nós tínhamos problema com 2 áreas invadidas. Com ocupação. Como lá. Há décadas também. Nós resolvemos. Nós fomos lá, fizemos o quê? Regularização, com todos juntos. Nós demos documentos corretamente, dentro do que a lei permite. Nós fizemos todas as obras de infraestrutura, nós levamos a escola, nós levamos iluminação, nós levamos crédito, ou seja, dignidade para as pessoas, Romualdo. O Barjas, ele também urbanizou dezenas de o que era chamado de favelas, comunidades em Piracicaba. E ele disse que essas atuais são frutos da epidemia da Covid-19, em que houve muito desemprego e uma concentração meio atabalhoada de famílias que, sem saber onde ir, acabaram se fixando nesses pontos. Romualdo, eu vou discordar dele. Sabe por quê? Porque quando não tem planejamento, a gente diz que o problema é do povo. Se a gente tem planejamento, tem gestão, se tivesse um planejamento organizado, já tinha que ter previsto isso. Mas ninguém previa pandemia, mas não é a pandemia que vai levar as pessoas lá. É falta de ter um planejamento urbano, é falta de pensar nas pessoas, é falta de trazer a moradia que dê condição para aquele cidadão adquirir. Já de trazer moradia para as pessoas que podem adquirir somente. Nós temos que trazer moradia para aquelas pessoas que, com certeza, não está dentro daquela faixa que precisa ser resolvida. Então, não vamos pôr o problema no povo. Vamos falar o que é preciso. É planejamento. Porque existe outro problema também, que é a área rural. Né? Você tem núcleos habitacionais em área rural que eles estão irregulares ainda. Parece que até Santo Olímpia está nesse rol de... Há quantos tempos está isso? De comunidades rurais irregulares. E o Ministério Público está pedindo o desfazimento, esse é o nome técnico, né? De muitas delas, porque... foram criadas também por oportunistas do mercado imobiliário, que vai vendendo sem estar legalizado. E as pessoas vendo um preço bom e coisa e tal, acaba adquirindo e depois descobre que não deveria ter investido naquilo pela ilegalidade ainda do projeto como moradia. Olha, eu vou te dizer o seguinte, Piracicaba passa de 258 áreas dessa natureza. Eu sei. Toda essa área dessa natureza. Agora eu pergunto, quanto tempo faz que vem vindo? Cadê o poder público trabalhando? Porque assim, depois que consolida, aí a gente tem que dar solução. Esse é o objetivo do poder público. Então, assim, por que deixou consolidar? Por que não houve um trabalho para que não deixasse? Agora, o que tem que ter? Agora tem que ter um trabalho de regularizar. Eu sou contra. Eu, como candidato, tenho que regularizar essas áreas que são áreas que as pessoas, de boa vontade, de livre fé, e que o poder público, na época, lá atrás, há décadas, não atuou. Deixou. E aí o que está acontecendo, Romualdo? Aí nós vamos ter que resolver essas pessoas adquirindo de boa fé. Mas teve pessoas que podem ter feito... Gente, acho que o poder público tem que fazer o quê? O papel dele. A sociedade e as pessoas cobram que o poder público faça o papel do poder público, que é fiscalizar, orientar, trabalhar e viabilizar também que as pessoas possam ter condições de adquirir esses lotes. Agora, hoje tem que regularizar, tem que resolver. Eu vou te dizer, lá em São Pedro, parece que é pequeno, mas nós tínhamos o problema das chácaras, nós tínhamos o problema dos loteamentos que foram feitos lá atrás irregulares. O que nós fizemos? Chamamos, sentamos, conversamos com todas as autoridades envolvidas e regularizamos a situação. Demos condição para quê? Para que eles que adquiriram na boa-fé
aqueles que tiveram lá, eles pudessem ter a oportunidade de regularizar. Fizemos toda a adequação, toda a legislação e regularizamos N loteamentos. Fizemos um projeto de regularizar. Praticamente, eu acho que nós chegamos a regularizar mais de 36 loteamentos para uma cidade como São Pedro, que é pequenininho. É possível, dá para regularizar. Agora, nós temos que fazer o quê? Não adianta a gente ficar olhando que houve. Nós vamos ter que resolver. E isso tem instrumento, tem ferramenta jurídica, tem que chamar e conversar e regularizar para essas pessoas. Porque essas pessoas também elas vão passar a contribuir, porque hoje nem contribuir com o município, com os impostos municipais, não tem contribuição. Eles querem. Eu conversei com vários loteamentos irregulares, comunidades desses loteamentos, várias, vamos falar assim, associações, porque eles formam associações, várias associações que eles falam, pô, nós queremos só regularizar, arruma um caminho para a gente. Nós vamos resolver isso. Nós resolvemos lá em São Pedro e vamos resolver em Piracicaba. É desafio, mas é possível. E existe um movimento na cidade sobre, né, em relação a BOIS. Os prédios da BOIS têm uma história muito rica na cidade. No entanto, hoje eles estão sucateados e os empresários locais, para não perder o controle de uma área muito nobre, de turismo, inclusive, da cidade, compraram por empresários locais e não conseguiram startar um projeto adequado ali. Fizeram um estudo, apresentaram um projeto, mas só que houve uma reação meio negativa em relação ao projeto do Boulevard BOIS. Como que você analisou ou analisa esse Boulevard BOIS e o que você pretende fazer para startar esse projeto ou não? Entenda bem, eu vejo o município não como resolver problemas de investidores, etc. Eu vejo o município como fomentador. À medida que o município fomente oportunidade para que as pessoas invistam, gere emprego e renda, possa gerar, a gente tem que sentar e conversar. Quando a gente quer resolver, a gente chama todos os lados e arruma a solução. Se a gente não quer, a gente radicaliza. Tá? Nós não somos disso, nós somos de trazer solução. Então, temos que sentar com todos que estão envolvidos e achar o melhor caminho, tanto para quem é proprietário, como para quem quer investir, mas também a sociedade que quer entender e quer participar e quer ter o aspecto aqui, vamos falar assim, cultural, e da história. Que é o mais grave, né? Porque tudo, mas dá para resolver. O município, ele não vai dar solução para o lado A, para o lado B. O município vai fomentar condições para que todo mundo converse para resolver. Agora, precisa desenrolar. Não pode ficar enrolado. E a sociedade não tem nem o benefício A e nem o benefício B. Quer dizer, você não tem empreendimento, não tem nada e tal, por motivo de não conversar. E, por outro lado, você tem lá um patrimônio histórico da nossa cidade que vai também estar lá abandonado. Quer dizer, que solução que estamos ganhando? Quem está ganhando com isso? Quem precisa ganhar é a população. Eu acho que nós temos que enxergar que a população precisa usufruir de todo o patrimônio cultural, artístico, turístico, mas também tem que fazer os investimentos conforme isso não crie problemas futuros. Eu acho porque que ali há uma preocupação com o impacto ambiental, né? Pelo fato de estar à margem do rio, ser um lugar de turismo e também, de repente, você constrói prédios muito grandes ali, você desconfigura, parece que está até é preciso fazer até alguma adequação na legislação para o empreendimento poder ser desenvolvido. Eu acho que a gente tem que ser, o poder público tem que ser o mediador de todas as soluções e todos os investimentos da cidade. Ele fazendo esse papel e trazendo para conversar todo mundo, chega numa solução. Nós temos solução que foi dada em outras cidades, que são especificamente turísticas, fora até do país, certo? O que nós temos que quebrar é alguns paradigmas, mas conversando, certo? E não dizendo, esse é o caminho, só tem um caminho ou dois. Não, nós vamos sentar, vamos conversar. O que for melhor para a pessoa, nós vamos trabalhar. E se a gente conseguir fazer com que esse é a solução, que isso gere emprego, renda, e que vire uma região turística e ecologicamente dentro de uma realidade, Piracicaba nasceu por conta do rio. Né? Nós temos uma orla aí fantástica que tem que ser melhorada, explorada no sentido propositivo, seja ambiental, seja para o turismo, seja para a região do comércio, enfim,
Quando o deputado estadual, Piracicaba, tapou o rio, pô, a Rua do Porto, o Peixe, pô, a Exalc. Então, ou seja, nós temos esses patrimônios que eu acho que é tudo possível trabalhar. O SEMAI, hoje, perde mais de 50% da água que ele mesmo produz, né? Trata. Então, água que deveria ir para a população paga 100% e recebe 50%. E é um problema, porque a área central, a parte mais antiga da cidade, a tubulação, dizem que está no seu limite de resistência. Tanto é que o asfaltamento novo que vem sendo feito vai revelando a cada esquina um furo novo. O governo teve que contratar de emergência uma empresa para tentar tapar 500 buracos, furos nessa rede que estavam explodindo em tudo quanto é canto da cidade. E eu penso que há a necessidade de trabalhar essa questão com mais segurança, vendo a base do problema, a raiz do problema. Então, e a água está sendo desperdiçada num período em que o que mais se fala é sobre água. Eu vejo o seguinte, você levantou um caso que nos preocupa muito. Tá? Por quê? Porque você mesmo disse, metade da água está perdendo. Mas vamos fazer uma correção. Lá no plano diretor da cidade tem um capítulo chamado Plano de Perdas, que aí identifica tecnicamente, não é nem suposição minha, que você acabou de dizer, que praticamente, eu não sei se não é mais, mas vamos dizer, na época... Agora, quanto vem vindo isso aí? A gente tem que olhar o histórico. Esse tubo, hoje, ele ficou ruim. Não, esse tubo está há décadas. Tem tubo aí que faz 20 anos. Tem tubo que tem 50. Pois é, aí é que está. Ou mais até, não né? Fez, né? Eu estou voltando. Nós estamos com problemas que nós temos que já ter resolvidos. O SEMAI hoje, que foi uma empresa, né, que é o Serviço de Água e Esgoto de Piracicaba. O SEMAI que foi uma empresa superavitária. Acho que você teve oportunidade, você lembra, o SEMAI era o primo rico, vamos falar assim, da prefeitura. Hoje o SEMAI é deficitário. Hoje você tira dinheiro do município para completar o SEMAI. Por quê? Porque o SEMAI perdeu a capacidade de investimento. Por quê? Porque o SEMAI não conseguiu fazer o quê? Em décadas de gestão, não conseguiu fazer o que ele estava fazendo sempre e fazendo com maestria no passado, que é trocar as redes. Primária, secundária, é fazer todos os investimentos da água. Mas por quê que você trata 100% e recebe 50% só? Porque não foi feito os investimentos. Por que não foi feito? Porque, infelizmente, foi feita uma parceria. E aí a parceria da PPP que veio fazer com que o SEMAI hoje perdeu capacidade de investimento. Tem que rever isso. Será tem que conversar. A parceria em si ou a qualidade da parceria estabelecida? Eu penso que a qualidade e a forma que foi feita. Tá? Por que eu digo? Porque é o seguinte, hoje, você olha um cidadão, quanto que você recebe quando você vai lá na conta de água, tem R$100 de água, quanto tem de esgoto? Tem 100 de esgoto. Entendeu? É uma parceria que não beneficiou a população. É uma parceria que veio trazer resultado no decorrer da década negativo. Então, acho que parceria tem que ser parceria a favor do povo. Não pode fazer parcerias que prejudiquem uma empresa como o SEMAI. Nós vamos ter que resolver isso, vai ter que ter coragem de conversar e de dialogar, e se não houver diálogo, nós temos que usar o que a lei permite. O que a lei permite? Primeiro, nós temos que ver o interesse coletivo da população. E nós temos que fazer com que o SEMAI volte a fazer os investimentos necessários, troca de rede, melhoria na qualidade da distribuição da água, fazer as automações que o SEMAI precisa, porque isso hoje tudo, outras cidades do Porto de Piracicaba já resolveram. E a gente ainda está discutindo problemas que não deveríamos nem estar falando, porque afeta a população, e vai afetar até investimentos na cidade, porque claro. Você não tendo a condição de água, né? Como é que você faz? Entendeu? A infraestrutura tem que estar Eu vou te dizer uma coisa, Romualdo, importante. Lá em São Pedro, quando nós estávamos prefeito, não é que estava faltando água, já não tinha mais. Ficava semanas tendo problema. Aqui está intermitentes, mas lá era pior. Nós resolvemos o problema da água. Resolvemos. Hoje não falta água. No meu tempo, eu entreguei
completamente, todos os investimentos, trocamos toda a rede antiga da cidade, toda a rede, antes de fazer qualquer obra em cima. Fizemos toda a rede, trocamos, depois fizemos todos os recapeamentos, claro. E sabe quanto tinha de esgoto tratado? 0 quando nós entramos. Nós tratamos 100% de esgoto. Hoje São Pedro tem 100% de esgoto tratado, sem precisar PPP, sem precisar fazer parceria nenhuma. Fazendo o quê? Projetos, investimentos, fazendo com que a gestão fosse eficiente, usando bem os recursos públicos. Resolve. A saúde. A saúde é o the best, né? É o problema número 0 da população. Zero na hierarquia, ou seja, antes de tudo, tem que cuidar da saúde. E tem muitos problemas até de cultura, da própria sociedade local. Não é uma questão só de infraestrutura, é cultural. Como que você avalia a saúde de Piracicaba e o que você tem a fazer, né, digamos, os pontos que você já elencou nos seus estudos aí, que precisam ser atacados imediatamente? Posso dizer o seguinte, enquanto a gente não resolver a atenção primária, o que é atenção primária? É a atenção básica. Enquanto nós não começarmos a resolver os problemas nos postos de saúde, não é só posto, criar, ampliar que precisa. Tá? E não é questão, os profissionais de saúde, eles querem trabalhar. Agora, nós precisamos dar condições para eles trabalhar. Tá? E se a gente não resolver ali a atenção primária, a atenção básica, a gente não resolve todo o problema. O SUS é uma rede. O SUS é tripartite, é governo federal, governo do estado, a divisão e município. O que compete ao município, se ele não fizer, ele acaba prejudicando toda essa rede e deixa de receber, muitas vezes, recursos de programas que o governo do estado e o governo federal permitem fazer parcerias. E o que a gente precisa resolver? Atenção básica, o cidadão, ele precisa ser... Entendeu? Ele precisa resolver o problema dele ali, no posto de saúde, ali na UBSinha dele, ali onde ele está. Por quê? Porque se você resolve lá o problema dos exames, a marcação, se você tem médico disponível, aí você começa a fazer com que a saúde comece a dar caminho. Eu vou dizer uma coisa, eu estou falando bem claramente, a saúde de São Pedro era um caos. Lá tinha um posto de saúde e tinha uma unidade mista só. Nós descentralizamos, fizemos postos, claro, equipamos, mas levamos o profissional. A rede funciona. Lá é com horário marcado para você ter atendimento. O único hospital da cidade de São Pedro, a Santa Casa, quando nós entramos, ela estava sendo leiloada para pagar dívida. Mais de 25 milhões de reais. E nós fomos e fizemos parceria e recuperamos. Com projeto, com investimentos do governo do Estado Federal, com investimentos do município, nós resgatamos a Santa Casa. Hoje a Santa Casa é referência para mais de 20 municípios da região, inclusive Piracicaba leva pessoas para São Pedro. Há uma parceria, sim, com a Santa Casa. Com a Santa Casa de São Pedro. Com a Santa Casa de São Pedro, na média complexidade. Isso. Então, é uma troca. Piracicaba faz a alta e eles fazem a média e a baixa. E não fazíamos nada, estava em leilão. Então, como é que você resolve? Você resolve assim, você vai ter que atacar a atenção primária e aí depois todo um contexto para resolver. Por quê? O cidadão, às vezes, fala assim, a UPA. A UPA é urgência e emergência. Se o cidadão não é atendido na comunidade dele, se não é atendido onde ele mora, se não resolve os problemas lá, infelizmente, aonde ele vai? Ele vai buscar urgência e emergência. Aí acontece a superlotação, aí acontece o problema de ter muitos pacientes, muita gente procurando a rede, e isso tudo prejudica. Então é lá na ponta, é lá que tem que começar a resolver. Se não resolver lá, não vai andar outra parte. Então, essa tese ela não é nova. Você há de convir que ela é de conhecimento de praticamente todos os candidatos. A dificuldade, inclusive dos governos anteriores, foi executar isso daí. Né? Então, há uma dificuldade na execução, sei lá, por talvez orçamentária para contratar mais médicos, talvez até de mudar uma cultura local. E quando você chega mesmo na unidade básica, eles vão marcar para você. Você vem então semana que vem, daqui a um mês. Aí o cidadão está desesperado, é uma dorzinha aparentemente boba, ele precisa resolver. Fala assim, eu não vou resolver hoje. Corre
na UPA. Então, mas aí o que eu estou dizendo? Quando o poder público ele não faz o papel de trazer solução, ele cria problema. Então, como você falou, essa aí não é uma coisa nova. Você está falando que é a atenção primária. Ué, mas nós resolvemos. Hoje a atenção primária de São Pedro funciona. E aí a secundária funciona, a terciária funciona. Por quê? Porque nós resolvemos. Por que resolve? Por que é possível? Então, sabe, essas coisas que a gente tem que quebrar esse paradigma. Ah, mas isso é antigo e tal. Não, isso é desculpa para quem não quer resolver. Porque é possível resolver. Outras cidades do porte de Piracicaba, na área especificamente da saúde, já viraram essa chave. Já estão num outro patamar. Já estão num outro nível, conseguindo resolver. Não estou nem falando de uma cidade pequena, estou falando de umas cidades muito maiores por aí. Então, o que acontece é o seguinte: o poder público ele tem que trazer essa solução. Ele tem que fazer as parcerias, porque senão nós vamos ficar sempre... Romualdo, eu falo uma coisa. Piracicaba, a gente não pode andar atrás do problema. Nós precisamos estar à frente. Entendeu? Nós precisamos estar fazendo o planejamento para a cidade para exatamente entender o que é... Ou seja, tem que ser preventivo antes de tudo. Qual é o papel do gestor público, do prefeito? Lógico, tem as urgências, tem as emergências, mas veja bem, ele tem que entender, olhar para frente. Isso é fazer gestão, não é fazer corte e não é reclamar, olha, é porque... Mas olha... Você, no passado, não, é porque você sai candidato... no retrovisor, né? Você sai candidato, você entra no município, você recebe o ônus e o bônus. É o que está lá, não é que mudou o prefeito, acabou os problemas. Nós não podemos falar assim, olha, eu entrei aqui e esse é o buraco do anterior, ou do ex, entendeu? Esse é o problema. Não, nós temos que... É o problema. Nós temos que resolver. A gente resolve, a gente traz solução sim. Nós fizemos e vamos fazer, a gente sabe o caminho para fazer isso. O terceiro ponto que eu queria elencar aqui é educação. E depois a gente vai partir por outras conversas, porque senão são muitas pastas, muitos problemas. A educação em Piracicaba sempre teve o seu lado bem desenvolvido e também seus probleminhas, que muitas vezes até parece-me uma certa mesquinharia. Nós temos profissionais de alta qualidade e temos também a turma que encosta e não quer saber lá de grande coisa. E a educação de Piracicaba precisa dar um salto urgente, porque um indicador mostra que ela subiu um pouquinho aqui, outro indicador diz que ela desceu um pouquinho ali, então na média ela patina. Vou te dizer assim, ó. Educação de Piracicaba, ela vai desde a da creche, né, do ensino infantil, né? Entendeu? Até o Fundamental 1, que é até a 5ª série. É o que está hoje para o município cuidar. Quando você olha pelo lado da população, nós precisamos o quê? Ter creches, ter vagas suficientes, ter creche nos bairros que precisam ou ampliar ou fazer uma nova escola, para atender o quê? Para atender aquela mãe, aquele cidadão que precisa pôr a criança na escola para que tenha vaga. E tem que ter vaga de tempo integral. E tem que ter vaga que dê o horário das pessoas que trabalham. Então, você tem dois lados. Você tem o lado do cidadão, que é a população, que tem que ser atendida, que está lá precisando. Eu vejo aí mães que muitas vezes vão distâncias longe para levar, para poder ter uma vaga para a criança. E só uma parte da rede que tem tempo integral. E nós vemos municípios, tá? Menores ou maiores, que já hoje é tudo tempo integral. Tem vaga para zero para todo mundo. Nós fizemos em São Pedro, nós ampliamos as creches, nós contratamos onde precisava profissionais, nós resolvemos o problema. E hoje, que eu digo no meu tempo, nós zeramos. Não tinha mais problema de vaga em creche. Nós fomos solucionando. Não tem solução mágica. Esse é um lado. É possível, nós vamos fazer, mas tem o outro lado, que você falou. Nós precisamos valorizar os professores, precisamos valorizar quem trabalha na área. Ninguém trabalha desmotivado. Eu vou dizer uma coisa. O município de Piracicaba, em colaboradores, ele é maior do que qualquer empresa particular. Nós temos quase 8.000 colaboradores. Como é que você trabalha se você não fizer gestão de pessoas? Se você não chamar essas pessoas que estão lá, que têm história, que sabem para trabalhar. Eu não acredito assim, a pessoa está encostada e tal. Eu falo assim, as pessoas estão desmotivadas. Pergunto, eu tive conversa com vários professores.
Eles não estão discutindo só problema de salário, financeiro. Eles estão desmotivados. Eles precisam de ferramenta. Eles querem ajudar. Eles têm vocação, falando da educação. Tá? Então, o que precisa é conversar. Piracicaba precisa ter essa conversa. Não tem solução mágica. Não é, trocou porque agora resolveu. Não é assim. Não é isso que a gente fala. Não tem solução fácil. Nós vamos ter que fazer um planejamento. Não vai resolver da noite para o dia. Não vamos vender solução mágica aqui. Entrou agora, 3 meses já resolveu. Tá. Não, mas é possível caminhar e resolver. Mas tem que falar com a sociedade. O governo atual perdeu recurso do governo federal por não criar vagas de creche. Você percebeu que é uma roda que é assim, ó. O poder público tem uma vantagem fantástica que a hora que essa roda começa a ser propositiva, tudo contribui para cada vez mais ter os programas, receber mais recursos. O próprio município tem que aplicar melhor os recursos, certo? Aplicar de uma forma transparente, aplicar numa forma que dê resultado, aplicar numa forma que economize, entendeu? Então, é gestão, não é corte, é gestão. Tá? E aí, você, quando pega essa roda, começa a virar para o lado errado, começa a virar para trás, aí é só rolo. Aí rolo não funciona. Saiu uma pesquisa recentemente sobre os deputados estaduais. E com indicadores assim, eu não votaria no deputado XYZ. E o indicador é negativo para os deputados, ou seja, pela pesquisa, mais de 60% não votaria em um deputado, uma vez que ele foi eleito para ser deputado e ainda não concluiu o mandato. Como que você vê, inclusive o próprio Barjanegger disse aqui, eles foram eleitos para ser deputado e agora já querem ser prefeito, nem concluíram, nem tem 6 meses de mandato e já estão mudando de perspectiva política. Como que você analisa isso? Olha, eu analiso o seguinte. Primeiro, a fonte da pesquisa. Eu acho que isso é fundamental, porque eu não sei a pesquisa. Quem fez? De onde veio? É uma pesquisa que tem caráter prerrogativo? Ela está registrada, pelo menos. Mas registrada, vocês querem que eu registre umas 10 hoje, eu consigo. Isso é fácil. Eu acho que não é esse o caminho. Eu preciso saber se ela é oficial e etc., como é feita a nível estadual, nacional, avaliado por região. Então, assim, eu não posso discutir aquilo, dizer, tal. Segundo, a resposta é muito clara. Ninguém está desistindo do mandato. O mandato permanece. Mesmo estando deputado estadual e sendo candidato, pré-candidato lá na frente, pré-candidato e depois candidato oficializado, o mandato está normal. Nós continuamos deputados. Nós estamos trazendo um projeto e uma oportunidade. Agora, esse negócio assim de falar, olha, o cara acabou de entrar, quer ser... E o cara que já foi 3 vezes e quer continuar? Que não trouxe as soluções que Piracicaba gostaria. Então, já que é para fazer confronto, por que está com medo de sentar e conversar e dialogar ideias? A gente não pode, infelizmente, a gente não pode falar assim, só tem eu. Se não for eu, não pode ser projeto personal. Piracicaba não quer projeto personalista, pessoal. Piracicaba quer solução, quer conversar, quer dialogar, quer debater, quer trazer propostas. Eu não vejo problema nenhum dos candidatos serem deputados e estão aí buscando alternativa, trazendo um caminho e dando uma oportunidade para o eleitor. Agora, já quer ser... Olha, mas se eu não estou desistindo de mandato. Agora, se o eleitor de Piracicaba, ele disser, não, você ajuda mais, certo? Aí tudo bem. Aí é o eleitor que vai dizer, vamos dar oportunidade para o eleitor, sabe? Eu acho que é assim, com todo respeito, não pode ter rolo. Tem que ter oportunidade. O candidato não pode estar enrolado, dependendo também da justiça dizer o que ele vai fazer. O Supremo não pode dizer para Piracicaba quem é que vai ser. Eu acho que Piracicaba tem que ser livre. Piracicaba tem que voltar a ser grande de novo. Então, quando você fala isso, você está tocando aí nas hipóteses, né, de haver processos contra candidatos. E a justiça ser morosa no trâmite. Hoje, a justiça brasileira é morosa. Uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral, ela vai finalizar lá no Supremo Tribunal Federal, né? Isso dá margem para muitas coisas e cria situações de dúvida mesmo para o eleitor.
Piracicaba não pode ter rolo, candidato não pode ter rolo com a justiça. Candidato tem que ser livre. E aí não gera insegurança para ninguém, nem para o eleitor. Essa é a minha visão. Eu também sou eleitor. Eu não estou aqui defendendo o lado. Eu estou falando uma coisa que é sabido por todos. Não é por mim. Tá aí. Todo mundo está questionando ou deixando de questionar. Eu não estou aqui fazendo julgamento se é real ou não é real. O que eu estou fazendo é assim, nós não podemos ficar enrolado com a situação. Piracicaba não pode ficar enrolado. Com casos de justiça. Com certeza. Qual a avaliação que você faz do atual prefeito? Eu faço o seguinte, avaliação. Falta diálogo com a sociedade, falta ter conversado mais com a sociedade, ter chamado para dentro. Ele veio como candidato, isso não tem nada, não estou falando de pessoas, eu estou falando de gestão, estou falando do cargo. Porque a gente não pode falar de pessoas, cargo. Eu acho assim, conversou, ele veio para trazer a mudança, o novo. Eu acredito que isso não veio no consciente da maioria da população hoje. É a nossa avaliação. Agora, quanto à avaliação de mandatos, etc., a gente sabe assim, cada um fez o seu dentro do seu tempo. E aqui nós não vamos entrar dentro do cada um. O eleitor tem exatamente agora possibilidades de novamente avaliar. Para onde que nós vamos apontar? Se a gente continua, se a gente aponta para trás, ou se a gente aponta para frente. E é isso que nós estamos propondo. E é isso que é importante para o eleitor, ter pessoas que possam estar aqui trazendo o seu projeto, trazendo a sua melhoria, mostrando aonde a gente pode dar opção para o eleitor escolher. Olha, chegamos praticamente no final. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Romualdo, eu quero agradecer. Eu acho que a gente tem que ser gratidão. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui. Segundamente, agradecer à população de Piracicaba que nos deu a oportunidade de estarmos deputado. E dizer que a nossa campanha é essa campanha propositiva, é a campanha que vai buscar os projetos que Piracicaba precisa, vai trazer as melhorias que a cidade quer e a vontade de poder fazer com que Piracicaba volte a ser grande, a ser feliz, a ser aquela cidade que a gente quer, que a gente almeja, que o poder público tem que fazer o papel dele. Então, o nosso recado é assim, o nosso recado é trabalhar junto, é estarmos juntos nessa missão. E a gente acha que é possível, Piracicaba merece, tem condições, tem musculatura, tem potencial político, tem potencial orçamentário e é possível melhorar. Então, a gente tem potencial coloca social. Muito. Né? Porque quando a gente fala o político envolve todo mundo. Né? Porque assim, todo mundo se não é político de política partidária, é político dentro da cidade, tem a sua influência, tem a sua região. Todo mundo quer que Piracicaba cada vez possa melhorar, seja boa, seja voltada para o cidadão. Cada um dentro de Piracicaba. Então, a gente enxerga que é possível. Agradecer, Ronaldo, agradecer a oportunidade, agradecer a vocês aqui que dá espaço para a democracia. Isso é importante, que Piracicaba possa, se Deus quiser, sempre estar livre e grande de novo. Encerramos, então, mais um encontro no canal Viletim. Entrevistamos o pré-candidato, né, a prefeito, Elinho Zanata, do PSD, e vamos continuar nosso trabalho nessa toada, abrindo sempre espaço para grandes conversas. Obrigado. Até mais e acompanhe nossas atividades no site viletim.com.br e nas redes sociais. Obrigado.